bem-vindo para você que se aproxima e já entra conosco aqui no programa Logoterapia e Fé. Que alegria para nós ter você conosco nesse momento. Nós estamos ao vivo com você. São exatamente 10 horas e 5 minutos. A você que está com a gente pelo YouTube, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E a você que está aí entrando pelo Instagram também, a nossa acolhida para você. Que bom ter você conosco nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, Henrique. Bom dia, Silvia. Graças a Deus, mais um dia, né? Estamos aqui. Bom dia, Gi. Bom dia, Davizinho. Davizinho também tá por aqui hoje, né, Davi? E eu, Silvia, também estou com você hoje aqui, juntos com o programa Logoterapia e Fé, até às 11 horas da manhã, levando até você, sabe o quê? A alegria do ressuscitado. É isso aí, nós estamos em Páscoa, é Páscoa, é oitavas de Páscoa. Estamos aqui para dizer para você: já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. É esse anúncio que nós queremos trazer para você. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Precisa levar essa alegria para alguém hoje? Então compartilha essa live, compartilha. Aqui nós vamos cantar, nós vamos ser formados pela logoterapia e pela palavra de Deus, e nós vamos também rezar bastante hoje. Se prepara. Alguém precisa sentir essa alegria de Deus hoje? Alguém que você conhece? Eu quero te fazer um convite. Que tal você compartilhar essa live com mais 3 pessoas? Você consegue? Então vamos lá. Você vai compartilhando para nós trazermos mais pessoas para receber essa boa notícia. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Enquanto você partilha, nós vamos cantando. Não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Ele está vivo, sabe por quê? Ele ressuscitou. Isso! Canta com a gente se você conhece. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. E é essa alegria que nós queremos deixar que invada o nosso coração. Invada o teu coração. Aonde que você está? Conta pra nós, hein? Aonde que você está nesse momento nos acompanhando? Se você acompanha pelo Instagram, eu quero convidar você. Vem pro YouTube. Isso, vem pro nosso YouTube, é o mesmo endereço. silviahenrique.logoterapia. Você vem aqui pro YouTube, a transmissão aqui é melhor, a imagem fica melhor, e sem falar que não tem tanta oscilação que nem no Instagram. Às vezes o Instagram cai, enfim, alguns até reclamam que às vezes no final cai bem na hora importante. Então vem pro YouTube e aqui fica com certeza melhor a nossa comunicação. Meu querido amigo, minha querida amiga, que manhã maravilhosa. Hoje acordava cedo e aqui em Laguna, onde nós estamos, está um dia de sol lindo. É como um dia de ressurreição. O sol nascente veio nos visitar, como diz Lucas, né? O sol nascente que vem nos visitar é a presença de Deus, é a presença do Cristo ressuscitado que vem visitar você. Então me conta, aonde que você está? Eu tô aqui com os comentários à minha frente, eu quero ouvir você. Você que está aqui pelo nosso YouTube, conta pra mim, aonde que você está, como é que é o seu nome. Você diz assim, eu sou fulano e sou dessa cidade. Então conta pra mim, que pra mim vai ser uma alegria muito grande falar o seu nome, mandar um abraço e mais, rezar por você. Colocar a sua intenção hoje no coração de Jesus. É sexta-feira, meu amigo, minha amiga. Nós vamos adentrar no coração do ressuscitado e encontrarmos nele vigor, força, ânimo e mais que tudo isso, ele tem uma promessa para você e para mim hoje. Ele quer tirar a cegueira dos nossos olhos e abrasar os nossos corações. Abrasar, sabe quando é que a gente sente o coração abrasado? Quando a gente redescobre o sentido da nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos redescobrindo o sentido e o nosso coração vai sendo reabrasado. O nosso coração vai sendo, sim, cheio de amor, cheio de entrega, cheio de alegria. Você precisa disso? Precisa? Então fica com a gente, aguenta aí com a gente até às 11 horas da manhã.
E eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui, ó, pro Renato. Bom dia, Renato. Está com a gente aqui pelo YouTube. Muito bem. Jesus, eu confio em vós. É isso aí. Bom dia, irmã Simone. Aí em Rio do Oeste, na cidade aí próximos ao Rio do Sul. Que alegria ter a sua companhia com a gente. Conta pra mim, quem mais está conosco agora? A sua cidade. Coloca aí nos comentários, que é uma alegria poder te acolher aqui. Já compartilhou? Já compartilhou com os teus amigos? Já? Porque, minha gente, hoje essa live vai ser muito especial. Pro dia de hoje, assim como nós cantávamos, quem podia imaginar que aquela cruz, que essa cruz, né? Quem podia imaginar que essa cruz era só o começo de uma história de amor? Quem podia imaginar, quem sabe, que a tua cruz, que a tua dor, ela pode ser apenas o começo para a tua grande história de vida? Será possível isso? O que você me diz? É possível, sim. E é sobre isso que nós queremos hoje partilhar com você. Para isso, eu quero te convidar, reserva aí a tua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 24. Nós vamos hoje fazer um passeio com os discípulos de Emaús. É belíssima essa passagem. É maravilhosa. Tem caneta na mão aí? Tem papel para você anotar? De repente aquela caneta marca texto. Nós vamos hoje nos aprofundar nessa palavra juntamente com a logoterapia. Minha gente, eu estava rezando e preparando esse momento aqui com você. E confesso para você que meu coração se enchia de alegria pela esperança que traz para nós a palavra de Deus e a logoterapia. Essa união, né? A logoterapia, como eu sempre digo aqui para você, ela não é uma abordagem somente católica ou cristã. A logoterapia ela é uma abordagem psicológica, científica, mas que ela faz um diálogo muito proveitoso com a dimensão da fé, da religiosidade. E por isso que a gente trouxe aqui uma ferramenta bem consistente, uma ferramenta humana, científica, bem consistente, comprovada, para dar sim razões também à nossa fé. Que lindo, né, gente? Isso é maravilhoso e eu quero sim partilhar isso com você hoje com muita alegria. Confere aí se você já está seguindo o canal, dá uma conferidinha. Curte aí para nós também, para a gente manter sempre juntos nesse programa Logoterapia e Fé, que acontece toda sexta-feira às 10 horas da manhã. Nós estamos aqui com você. Você que está chegando pelo Instagram, bem-vindo, bem-vinda, mas vem pro YouTube, vem, fica com a gente, dá essa horinha para Deus falar o teu coração, para Deus dar para você aquela resposta que você tem pedido. Isso, então vem para cá, silviahenrique.logoterapia, eu te espero também aqui no nosso YouTube. Vamos pedir ao Senhor que verdadeiramente hoje Ele conquiste o nosso coração, que Ele, assim como Ele abriu a inteligência dos discípulos de Emaús, Ele venha também abrir a nossa inteligência. Abrir nossa inteligência para que nós consigamos entender a formação e a palavra. Os discípulos de Emaús, nós vamos perceber que eles estavam como que com os olhos fechados. O sofrimento havia cegado eles. E só durante a conversa é que eles tiveram os olhos abertos. Eles conseguiram compreender realmente era Ele. Eu te convido, meu amigo, minha amiga, nesse momento, pedir ao Senhor essa graça. Antes de iniciarmos a meditação, pedir ao Senhor, Senhor, visita-me nesta manhã. Abre meus ouvidos, Senhor, para compreender. Abre meus olhos, Senhor, para enxergar. Abre, Senhor, o meu coração para acolher o que Tu queres falar e fazer na minha vida. Sim, Senhor, é isso que nós te pedimos e eu te peço. Sobre cada um que aqui está conosco agora, ou quem sabe você que está acompanhando e não está mais ao vivo, mas você está conosco, essa palavra é para você também. Peça ao Senhor, Senhor, eu preciso de um coração abrasado. Eu preciso, Senhor, de um novo vigor para a minha vida. Em meio aos meus desânimos, em meio aos meus fracassos, tristezas, em meio aos meus choros e lágrimas, eu preciso, Senhor, eu preciso da Tua presença. Fica comigo, Senhor. Senhor, fica conosco.
neste início de meditação, de formação, vem ficar conosco, Senhor. Abre os nossos corações para Ti. Já não chore, Jerusalém. A alegria voltou. Vamos cantar isso mais uma vez, pedindo ao Senhor que realmente conceda-nos a alegria da sua ressurreição. Canta com a gente. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém. Já não chore, Jerusalém. É para você essa canção. Canta com a gente. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Abre aí na sua Bíblia. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para Rosana. Ô, Rosana, bem-vinda aqui conosco. A Dona Dirley. Dona Dirley, bom dia para você também. A Rosilene Firmino. Bom dia, Rosilene. Que alegria a sua presença. A Yara. A Yara também está com a gente. A Fernanda Anselmo. Bom dia. E pede ao Senhor, Senhor, visita-me nessa manhã. Deus seja louvado. Que coisa boa. Que coisa boa ter você conosco também. A paróquia aqui do Magalhães. Estão junto com a gente. Deus seja louvado. Diz a palavra de Deus para nós. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, cerca de 12 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Preste atenção nisso. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nestes dias? Perguntou-lhes ele: o que foi? Oh, meu Deus! Jesus pergunta para eles o que foi que aconteceu. Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e não tinham achado o seu corpo. Voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco. Já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-o. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?
não nos abrasava o caminho, não nos abrasava o coração quando Ele nos falava a Escritura. Senhor, fica conosco. Já é tarde, o dia declina. Canta com a gente, vai esse refrão, rezando com essa palavra, cantando essa palavra, pedindo já, Senhor, ficai conosco. Senhor, fica conosco. É tarde. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Hoje é o dia de reconhecer Jesus ao partir o pão da palavra. Hoje nesse programa o Senhor quer fazer-se conhecido a você, a mim. E quem sabe, assim como os discípulos de Emaús, Ele já tem até caminhado lado a lado conosco. Mas por ora, o sofrimento, a decepção, a frustração até mesmo em relação às expectativas a respeito da fé, a respeito de Jesus, tenha cegado a nossa confiança, tenha cegado a nossa relação com o próprio Jesus. Assim como aconteceu com eles. Interessante porque Jesus, ele se faz, ele caminha de um jeito assim que ele não invade. Ele caminha junto. Ele chega próximo a esses dois discípulos. E eles estavam ali, conversando. Versículo 14 diz assim, ó, iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Ou seja, eles estavam ali murmurando, iam conversando com o outro sobre o que tinha acontecido e o sofrimento deles. Nós esperávamos, veja, eles diziam, né? Nós esperávamos que fosse Ele quem iria restaurar Israel. Mas além de tudo isso, hoje já é o terceiro dia que essas coisas sucederam, que aconteceram, e Ele não restaurou coisa nenhuma. Ou seja, nós estamos decepcionados. A nossa esperança morreu na cruz. A cruz acabou com a nossa esperança. Nós achávamos que Ele venceria, porque havia uma promessa de libertar Israel. Eles não tinham entendido nada. Eles não haviam compreendido o que Jesus havia falado. E o sofrimento deles cegou o coração deles. Cegou tanto que Jesus começou a caminhar ao lado deles, diz a palavra que eles, versículo 16, os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Eles não o reconheceram. Será que Jesus não tem tentado caminhar também do seu lado, aí no teu sofrimento, na tua dor? E você não tem percebido que Ele está tão perto de você? Quem sabe Ele tem tentado tantas vezes falar ao teu coração, mas você se deixou levar pelo sofrimento do passado, pelos acontecimentos do passado, e ficamos somente naquela conversa e falando uns para os outros, mas se tu soubesse o que aconteceu no meu passado, o que eu vivi no passado, e ficamos no passado. Aqui eu quero trazer para você o que Viktor Frankl fala nesse livro, Em Busca de Sentido. Veja aqui, esse livro aqui, Em Busca de Sentido. Eu trago ele sempre nas nossas reflexões aqui. E quero partilhar com você algo muito importante. Viktor Frankl, ele estava nos campos de concentração, porque aqui nesse livro ele conta a experiência dele, de um psicólogo no campo de concentração, no sofrimento extremo da condição humana, extremo, minha gente, da Segunda Guerra Mundial. E na página 83, ele vai dizer o seguinte, nessa situação de dor, de sofrimento, um homem que se deixasse abater pela incapacidade de ver uma meta futura era invadido por pensamentos do passado. Num contexto diferente, já falamos da tendência de mergulhar no passado para ajudar a tornar menos real o presente com todos os seus horrores.
Mas havia um certo perigo em roubar do presente a sua realidade. Tornava-se fácil desprezar as oportunidades em fazer da vida no campo algo positivo. Oportunidades que de fato existiam. Veja, ele fala que mesmo nos campos de concentração, havia oportunidade de tornar aquilo algo positivo. Mesmo nos piores horrores, mesmo sem poder ter perspectiva de futuro, sem saber, se haveria uma meta futura, um projeto futuro. Afinal de contas, eles estavam presos em determinada pena. Não tinha prazo para eles saírem dali. Não tinha prazo. Então era um sofrimento assim bem difícil de lidar. E ele vai dizer o seguinte, esses indivíduos que se esqueciam de que muitas vezes, é exatamente uma situação externa dificílima que dá ao homem a oportunidade de crescer em termos espirituais, para além de si mesmo. Aqui, Viktor Frankl, quando fala em termos espirituais, ele não está falando em termos religiosos, não propriamente dito. Aqui ele está falando na capacidade que o ser humano tem de transcender, de viver uma vida com sentido, desejar algo que vai além da dor, além do sofrimento. Quando você consegue colocar e encontrar um sentido que vai além de tudo isso. Você não vive por viver, não vive à mercê da situação. Já que a vida me deu isso, eu não tenho o que fazer, então eu vou ter que viver. Não, eu vivo sim, eu aceito a situação, porém eu quero viver isso de maneira diferente, eu quero viver isso com coragem, de cabeça erguida, enfrentando a dor. Sim, sendo digno, como ele fala muitas vezes, digno do próprio sofrimento, porque vivi com coragem, vivi de cabeça erguida. E ele continua dizendo, em vez de encarar as dificuldades no campo de concentração como um teste de sua força interior, eles não levavam a sério a sua vida e as desprezavam como se fosse algo sem importância. O valor da vida. Aqui está. O valor da vida. Quando a gente perde o valor da vida, tudo mais não tem sentido, não tem motivos para que eu dê os passos necessários, para que eu viva assim a minha vida com disposição, que faça o que tem que ser feito pela responsabilidade que eu tenho com a minha existência. Então, se a vida não tem mais importância, então, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, para mim não tem valor nenhum. Veja o que ele diz, Só uns poucos eram capazes de alcançar uma grande elevação espiritual. Outros poucos tiveram a oportunidade de alcançar a grandeza humana, ainda que mediante seu aparente fracasso e até a morte. Veja. Os medíocres e indiferentes. Essa parte aqui é interessante, Henrique. O Henrique é dentista, eu lembrei de você aqui, Ele cita isso, Os medíocres e indiferentes cabem às palavras de Otto Bismarck. Veja, a vida é como estar no dentista. Sempre pensamos que o pior está por vir, quando na verdade já terminou. Ele usa essa metáfora, Parece que o pior está por vir, mas aqui ele fala como uma mediocridade da vida. Fica sempre esperando que o pior está por vir. Não vou ligar muito, porque o pior ainda está por vir. Quando, na verdade, o que ele diz já terminou. O Henrique vive muito isso no consultório, né, Henrique? Porque, inclusive, ele é muito rápido. Por característica própria, ele é muito, assim, eficaz e rápido nos procedimentos que ele faz. Até os pacientes ficam admirados, Quando a gente pensa que começou, já está pronto. Mas é particularidade, é eficácia, é tempo de trabalho e tudo mais. Mas aqui ele fala isso num outro sentido, A pessoa que está ali achando que, não, pior ainda está por vir, as coisas não vão melhorar, o pior ainda está por vir, sem perspectiva nenhuma, assim, de entregar a vida com valor, de que vai valer a pena entregar a vida
de maneira assim que com grandeza de alma e não entregar-se às situações, às determinações que acontecem ao nosso redor. Não, o ser humano ele não é determinado pelas ocasiões. Não, Viktor Frankl bate muito nessa parte. O ser humano não é um ser determinado. Não, ele é um ser livre. Dentre todas as situações que acontecem, até mesmo o fracasso, diante dos seus fracassos, diante das suas perdas, diante do seu sofrimento, o ser humano ele ainda é capaz de escolher. Ele ainda pode escolher dentro de si, num espaço onde ninguém tem acesso. Ele pode estar preso, ele pode, quem sabe externamente, não ter possibilidade de fazer muita coisa. Mas dentro dele, ele tem a liberdade de escolher como vai viver essa situação. Como vai viver essa situação? Ele vai dizer o seguinte, seria possível obter vitória a partir daquelas experiências, transformando a vida num triunfo interior ao ignorar o desafio e simplesmente vegetar, como fez a maioria dos prisioneiros dentro do campo de concentração. Essa parte é belíssima. Essa parte é belíssima. O sofrimento, minha gente, como nós falávamos nas outras aulas, o sofrimento, ele desmascara o mal em nós. Na verdade, o sofrimento revela, muitas vezes, a maldade que existe dentro de nós. Como? A maldade e a bondade, né? Porque diante da dor, se revela a nossa capacidade de enfrentar a dor ou de se entregar, ou largar mão de tudo, ou desanimar, ou deixar que aquela dor tire a tua alegria. Não é que sejam fáceis, não estou dizendo isso. Os discípulos de Emaús, sim, eles estavam ali frustrados. Interessante porque Viktor Frankl fala que diante da dor, nós temos a tendência de ficarmos somente falando sobre o passado. E aí, se a gente fica somente falando sobre o passado, o que acontece? A gente perde a oportunidade de enfrentar o presente, de encarar o presente e as demandas que a vida hoje te pede como resposta. E aí a gente fica naquela, mas no passado aconteceu isso. Mas no passado, eu não consigo isso hoje por conta que eu vivi aquilo no passado. Tudo bem, pode até ser, mas o passado não te determina. A partir do momento que você toma consciência de que você pode dar uma resposta diferente ao que te aconteceu no passado, você pode sim viver uma vida leve, uma vida de um vitorioso, de uma vitoriosa. E não ficar que nem os discípulos de Emaús, né? Conversando aí com a comadre, conversando com as pessoas. Sabe aquele tipo de gente que você pergunta pra ela assim, fulana, você está bem? Ela nunca consegue dizer que tá bem. Nunca. Parece que a ideia é sempre mostrar pros outros que ela não tá bem. Isso pode ser uma necessidade de uma carência, de um afeto, de um vitimismo, pode ser tudo isso. Você sabe que teve um tempo assim que eu conheço uma pessoa que ela tem essa característica. Nunca estava bem. A situação financeira dela mesmo nunca estava bem. Tudo estava ruim, sempre as pessoas nunca ajudam ela, e o problema é concorrência, o problema é tudo. Nunca tá bom. E engraçado porque parece que sempre que eu perguntava pra ela como é que tava, era o momento que nunca tava bem. Aí ela dizia, não, agora não tá bem. Mas nunca tava bem. O que eu fiz? Eu parei de perguntar. Parei de perguntar como ela tava. Sabe por quê? Eu percebi que o fato de eu perguntar pra ela como tava, eu dava vazão pra ela ficar reclamando da vida. Aí eu percebi que faria mais bem pra ela e também pra mim não perguntar mais como é que estavam as coisas. E conviver de uma maneira mais leve, sem tocar nesse ponto. Porque tem gente que não consegue. Enquanto não se abre os olhos, enquanto não se abre o coração, enquanto não se abre a inteligência para perceber que nós não somos vítimas das coisas que nos acontecem. Viktor Frankl fala que nós não somos resultados do nosso fracasso. Não, você não é resultado do que te aconteceu anteriormente. Você não pode ser resultado.
Sim, há consequências. Quem sabe você vai dizer, mas peraí, não é bem assim. Espera que eu já te explico. É bem assim, sim. Quando você olha para trás e percebe, sim, e aconteceu essas situações e hoje na minha vida há consequências dessa situação, tudo bem, pode ter, sim, consequências inevitáveis. Porém, você e eu, mesmo diante das consequências inevitáveis, nós ainda podemos responder de maneira diferente. A não ser que você se entregue a essas consequências. A não ser que eu e você nos entreguemos às consequências das nossas más escolhas. E aí nós não conseguimos o quê? A experiência da ressurreição. De deixar que a nossa vida, quem vença é o ressuscitado. Ele venceu no 3º dia, ele ressuscitou. E o mais? As marcas do passado, queridos, precisam tornar-se... Ontem eu atendi uma pessoa e eu conversava com ela exatamente sobre isso. As marcas do passado, elas não vão ficar assim, ocultas. Você não vai lembrar mais do passado, não. Você vai até lembrar. Mas quando você faz uma experiência com o crucificado, com o ressuscitado, aquele que venceu a dor, você olha para o passado, mas aquelas chagas são chagas ressuscitadas. E quando você olha para elas, para aquela dor do passado, você não olha mais com dor, você olha ali sinais de que a misericórdia de Deus venceu na sua vida. Foi lá que Deus entrou na tua história, foi lá que Deus te perdoou, foi lá que Deus te levantou. Então você não olha mais para você, nossa, olha o que eu fui capaz de fazer. Não, você olha para trás e vê, nossa, o que Deus foi capaz de fazer por mim e de onde Ele me tirou. Você está entendendo? Qual que é a mudança de ótica? E aí Ele cura o nosso coração e nesse caminho não tem como o coração não ser abrasado. Não tem como. Ele vai abrasar sim. Abrasar com o fogo dele de amor. Jesus, ele foi ao encontro daqueles que haviam saído de Jerusalém e voltado para Emaús, ou seja, para a terra deles, porque não valia mais a pena ficar em Jerusalém. O mestre morreu. Morreu as nossas esperanças. Morreram as nossas expectativas. Nós acreditamos que ele era a cumprimento da promessa, nós acreditamos nele. E, no entanto, foi frustrada nossas esperanças. Meu querido, minha querida, diz pra mim, como é que está a tua vida hoje? Conta aí pra mim nos comentários, eu quero ver os seus comentários, conta. Você tá experimentando essa fase de cegueira? Cristo está caminhando ao seu lado, mas você não consegue enxergar, porque o sofrimento, a decepção, quem sabe a enfermidade, as situações na sua casa, tem impedido você de ver, ou até mesmo tem desacreditado da presença de Deus na tua vida, ou até mesmo se frustrado com a tua vivência na fé, tem abandonado a tua fé, tem abandonado a tua participação, porque afinal de contas você se frustrou. Qual é a tua frustração? Se Deus inspirou para nós essa palavra hoje, é porque essa palavra é para você. É para curar o teu coração, para dizer a você que mesmo que tenhamos nos desviado por conta da decepção, Ele volta e vai lá, Ele vai e caminha conosco. Parece que até mesmo se permite caminhar no desvio com a gente, mas Ele vai junto porque Ele quer nos ouvir e ainda pergunta, né? Poxa, Jesus ainda pergunta para eles, o que foi que aconteceu? Ainda é chamado de forasteiro, né? Afinal de contas, tu és o único forasteiro que não soubesse o que aconteceu, veja. Mas Jesus queria ouvir da boca deles. É preciso falar. Quais são as tuas frustrações? Quais estão os teus sofrimentos? Quem sabe você diz assim, mas Deus sabe, não vou ficar falando. É preciso falar. Jesus quer te ouvir porque a fala, ela é terapêutica. A fala é terapêutica. Quanto mais você fala, você traz aquela dor para fora de você. E aquilo não fica mais fazendo mal dentro de você. Os discípulos de Emaús precisavam colocar para fora a sua dor. Mas não é para qualquer pessoa. É preciso colocar para Jesus. Coloque agora diante do Senhor quais são as tuas decepções. Quais são as tuas frustrações.
Eu partilho com você que no meu período de saída da minha comunidade, que eu já tenho partilhado tantas inúmeras vezes aqui nas lives, que não tem como não falar sobre essa minha experiência de dor. Essa palavra dos discípulos de Emaús, ela me norteou por muito tempo. Principalmente quando ele diz aqui, era necessário que acontecesse a cruz. Por que era necessário a cruz? Para que acontecesse a glória, a ressurreição. Era necessário aquele sofrimento, queridos. Aqui não é uma questão de compreensão, no sentido assim de entender todo o mistério. A cruz é um mistério. Por que tinha que ser pela via do sofrimento? A gente só sabe uma coisa, que a palavra diz que era necessário. Aqui, ó, versículo 25, 26. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Meu querido, minha querida, qual é a dor que você tem passado? Qual é o sofrimento que você tem experimentado? Ou aquelas conversas do teu passado que te deixou ainda preso, ainda presa? E você não encontra um sentido para a tua vida porque você ainda fica preso a situações do passado. O Senhor hoje fala para você que o sofrimento às vezes é necessário para que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida. E nesse meu período de vazio, de deserto, de calvário, eu posso dizer assim, sem exageros, só vinha no meu coração essa palavra. É necessário. Eu lembro que um dia na comunidade eu estava numa das capelas. Eu estava diante do sacrário, estava fazendo uma oração pessoal e eu rezava com todo esse processo de dor que estava acontecendo e sem compreender nada, né? Sem assim, meu Deus, onde é que tudo isso vai dar? E essa palavra ficou no meu coração. É necessário. Gente, que difícil de ouvir isso, porque às vezes a palavra de Deus também é difícil a gente ouvir. E ele dizia, é necessário. Para quê? Não sei. Um dia a gente vai entender. Mas é preciso acreditar que às vezes é necessário passar por essa dor, para que você se torne um ser humano melhor, para que você se torne uma mulher melhor, um homem melhor. Aí eu te pergunto, você tem aproveitado o teu sofrimento para te revelar aonde você precisa melhorar? Quantas vezes nós, né, rezamos mais quando a dor aperta? Quantas vezes nós dizemos assim, aquele ditado popular, né? Ou vem para Deus no amor ou vem pela dor. Conta para mim, você tem vindo por onde? Pelo amor ou pela dor? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Quero saber. Quero mandar um abraço para Maria Aparecida com a gente, para Daiane Reis, lá de Montes Claros, Minas Gerais. Um beijo no teu coração, Daiane. Conta para mim, você tem voltado para Deus? O que faz você permanecer nele? Você vem pela dor ou pelo amor? A tua experiência com Deus foi ou está sendo por conta do amor ou pela dor? Deixa Deus se manifestar hoje ao teu coração. Deixa Ele falar hoje na tua alma, minha filha, meu filho. Essa dor é necessária. Essa dor que você não compreende é necessário para fazer você crescer um ser humano melhor, para te fazer santo, para te fazer santa. Não é por acaso que você está passando por isso. Não é por acaso. E por isso o Senhor se coloca hoje ao seu lado. Esse programa Logoterapia e Fé é para que você experimente um Deus que está caminhando ao teu lado, te formando, te curando. Permita que Ele abrase o teu coração hoje com essa palavra. Permita que Ele caminhe ao seu lado. E eu te convido também hoje a pedir ao Senhor, Senhor, fica comigo. Diante dessa dor que eu não entendo, fica comigo. E quero te convidar hoje também, até mesmo a fazer um exercício. Se você tem a tendência de ficar falando com aquele azedume do teu passado, para de falar do teu passado com azedume. Como uma vítima do teu passado, você pode escolher viver uma vida melhor. A vida está aí ao teu redor pedindo de você essa resposta.
as oportunidades que você tem desde a hora que você acorda, a entregar a tua vida com grandeza de alma, com alegria, te entregar no teu trabalho com interesse de alma, com responsabilidade, assim como na logoterapia fala que o ser humano é um ser responsável. E é preciso sim ser responsável pela sua vida, então entregue-se. Não fuja dos seus compromissos, seja inteiro, seja inteira, dá o teu melhor. Você tem dado o melhor para a sua vida? Você tem dado o melhor no teu trabalho? Na tua casa, você tem dado o teu melhor ou tem fugido das tuas responsabilidades? Como é que tem estado a tua vida? Peça ao Senhor hoje, Senhor, fica comigo. Visita meu coração, Senhor. A gente não pode imaginar que a partir dessa dor seja o começo de uma grande história de salvação. A tua dor pode ser esse grande recomeço. Coloca aí nos comentários para eu saber, vai lá. Qual é a intenção que agora nós vamos rezar e nós queremos rezar por você. Henrique, vem cá comigo, Henrique, por favor. Nós vamos cantar novamente esta canção e nós queremos colocar a sua vida hoje diante do Senhor. O que você quer colocar hoje? Coloca aí nos comentários. Você que está aqui no YouTube, eu estou acompanhando os comentários no YouTube. Então coloca aqui nos comentários qual é a tua intenção. Qual é a situação hoje que você está vivendo, que quem sabe você ainda está preso no passado. Vamos pedir ao Senhor a graça de, na fé, nós ressignificarmos o passado e na cruz descobrir o valor de tudo isso, que nada é por acaso. A Fernanda Anselmo coloca no início pela dor, uma vez que nos aproximamos de Deus, não conseguimos mais nos distanciar, né? No início da caminhada veio pela dor, né, Fernanda? Mas agora não tem como mais separar, é verdade. O Marlon também está conosco. Bom dia para você, Marlon. Coloca a sua intenção. Nós queremos agora apresentar a sua vida diante do Senhor. Diante do Senhor, nós vamos finalizar o programa em oração. Você reza com a gente? Vamos cantar novamente desde o início, deixando que esta canção cante também a minha e a tua história. Quem podia imaginar que aquela cruz Era só o começo. era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som da sua voz abrasava os seus corações. Canta isso. E dizia: Senhor, fica conosco, fica. Fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa, Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. nós queremos esse momento, Senhor, de entregar todos aqueles que se encontram mergulhados na solidão. Aqueles, Senhor, que estão no caminho frustrados com a própria vida, com a própria história. Frustrados, Senhor, até mesmo com a sua fé, com a sua caminhada na fé. Senhor, nós queremos te entregar agora esses irmãos, essas situações. Reze por você, mas reze também por aqueles que você traz no teu coração agora, que se encontram distantes, frustrados. Senhor, toca no nosso coração, Senhor.
E aquelas situações do passado, aquela cruz do passado, aquela dor do passado, Senhor, nós queremos te entregar agora todas as coisas e pedir a ti, Senhor, fica comigo. Vai pedir ao Senhor agora, Senhor, fica comigo, Senhor. Fica comigo, mesmo que eu não te reconheça muitas vezes, Senhor, mas fica comigo. Não me deixa só, Senhor. Abre meu entendimento, Senhor, abre meu coração. A minha razão, às vezes, Senhor, é tão limitada, Senhor. O Senhor, às vezes, está caminhando comigo e eu não vejo. Sou muito distraída, Senhor, murmuro demais. Senhor, fica comigo. Fica comigo, é isso que nós te pedimos agora, Senhor. Nós queremos sim. Vai colocando nos comentários, reza conosco, Senhor, fica comigo, isso. Faz isso, né, Fernanda? A Fernanda está dizendo. A dona Dirley também rezando com a gente. O Marlon Pacheco pede, fica conosco, Senhor. Somos também seus discípulos. É isso mesmo. Pedindo ao Senhor que, né, Marlon, que o nosso coração seja transformado. É por você que nós queremos rezar. É pela sua vida, pelas tuas intenções. Você que tem chorado no oculto, tem chorado de decepção, de fracasso, a decepção com você mesmo, com os teus fracassos. Tem tentado, mas você vai até um ponto e depois para. E fica olhando para trás, e cada vez que você olha para trás, você fica preso ao passado, queridos. O passado é que nem você dirigir um carro. Aonde quando você está dentro de um carro, eu sou motorista, quem é motorista sabe, né? Quando você está dirigindo um carro, aonde que tem que ser o foco da tua visão? Na frente. O retrovisor, onde você olha para trás, você somente passa o olho, não é? Porque se você está caminhando, você está andando no carro e você fica olhando somente para trás, o que vai acontecer? Você vai bater. A tua viagem vai ser curta. Então, queridos, olhar para trás, retrovisor, é somente para passar os olhos e permanecer no foco na frente. Corações ao alto, como nós rezamos na Santa Missa. Já não chores, Jerusalém. A alegria voltou, Senhor, que a força do ressuscitado hoje nos visite. O Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou e nós cremos. Vai dizendo agora comigo, Senhor, eu creio na força do ressuscitado. E o Senhor não está comigo e a minha dor não vai ser por acaso. Não vai ser por acaso, eu confio, Senhor. Jesus, eu confio em Ti. Proclama isso, proclama. Jesus, eu confio em Ti. Já não chores, Jerusalém. Já não chore, Jerusalém. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ressuscitou. Nós te louvamos por esse momento, Senhor. Vai louvando ao Senhor agora por essa palavra que vai abrasando o teu coração. Perceba, o teu coração já está abrasado, já está aquecido. Obrigada pelo poder da tua palavra, Senhor. E para nós fecharmos esse momento, nós queremos colocar as intenções aqui que estão chegando para nós. Rezarmos pela vigília jovem, né, Elaine, que vai acontecer hoje aqui na paróquia do Magalhães. Queremos colocar assim essa intenção. Também a Rosilene, que pede pela sua família, para que toda maldade do inimigo se afaste. A Rosana pede também para que traga a sua família para perto do Senhor. Entregamos a família da Rosana hoje. E também nós queremos, Senhor, colocar cada um que está com a gente agora e aqueles que depois acompanharão esse momento. Nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre a sua vida, sobre a sua família. Reze conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Que pela intercessão da Virgem Maria, o Deus ressuscitado nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, povo de Deus! Oh, glória a Deus! Estamos chegando ao final desse programa Logoterapia e Fé e quero ver você nos comentários aí proclamando: Senhor, fica comigo. Coloca aí mesmo nos comentários, né? A Fernanda colocando aí também as suas intenções e coloca mesmo proclamando, assumindo definitivamente: Senhor, fica comigo, Senhor. E quando tiver difícil, querido, querida, que a tua oração seja essa: Senhor, fica comigo, já é tarde, o dia declina. É isso aí, Deus seja louvado. Meu amigo, minha amiga, aí, conta pra mim, tá seguindo o canal? Tá seguindo o canal do YouTube? Tá seguindo? Beleza, confere aí, se não começa a seguir, ativa o sininho ali pra você não perder nada. Vê se você já curtiu também essa live de hoje, porque nós queremos sim divulgar cada vez mais essa mensagem. Foi importante pra você? Foi? O que você acha de compartilhar então esse momento? Isso, compartilha pelo menos 3 pessoas, 5 pessoas. Você pode ajudar alguém que se encontra nessa situação de solidão, no passado, preso ao passado, encontrar uma saída. Você me ajuda nessa missão? Então, eu conto com você, tá certo? Ó, o último recadinho para você, bem importante, bem importante. Não sei se você acompanhou a nossa última live que nós fizemos na segunda-feira. Segunda-feira nós tivemos um momento muito especial, que foi o lançamento da nossa primeira mentoria, Reconstruindo a Vida com Sentido. Minha gente, foi assim uma graça de Deus. Nós acabamos deixando ainda disponível ali a live para você assistir. O tema é Reconstruindo a Vida com Sentido. Para quem? Para quem deseja um acompanhamento mais de perto. Somente um grupo fechado. E esse grupo nós deixamos, como nós tínhamos a aula hoje, nós deixamos ainda as inscrições abertas até hoje. Hoje, definitivamente, nós vamos fechar as inscrições para a gente poder dar uma atenção bem especial para esse grupo por 8 semanas. Trabalhar essa parte da mentoria, da formação humana e também da espiritualidade. Você quer caminhar com a gente por 8 semanas, nas quartas-feiras à noite, de maneira online? Você participa da sua casa e, ó, para você, preste atenção, para você que traz uma presença ativa conosco, toda sexta-feira, aí já espera o programa. Ou você, quem sabe, está chegando agora, o operário da última hora. Meu querido, minha querida, eu vou deixar no valorzinho promocional para você essa mentoria, tá bom? É só colocar ali nos comentários eu quero, que a gente vai entrar em contato com você, para você estar conosco. Vai ser uma alegria muito grande, ó. Nós vamos fechar as inscrições hoje até o meio-dia. E aí, fechou as vagas. Aí, para essa turma não vai dar mais, porque vai ser uma graça muito grande, semanalmente, a formação em logoterapia, mas reconstruir, sim, a sua vida com mais leveza, com mais sentido. Tá precisando recomeçar? Quantas pessoas, né, tem nos procurado e falando desse recomeço e recomeçar é muito difícil, minha gente. Não é tão simples, não. E às vezes é preciso de uma companhia. Deixa Jesus caminhar contigo. Quem sabe essa mentoria vai ser uma oportunidade de uma experiência com Jesus que caminha com você para esse retorno, para recomeçar, para um retorno a Jerusalém. Os discípulos de Emaús aconteceu isso. Depois de toda a revelação de Jesus, eles voltaram, não foram para Emaús, voltaram para Jerusalém. Voltaram para onde nunca deveriam ter saído. Voltaram para a vontade de Deus. Tá certo? Tá feito o convite, então se você deseja, entre em contato com a gente, coloca aí nos comentários aqui do YouTube que você deseja essa mentoria, dedicar e investir também na tua formação humana e espiritual. Tá certo, minha gente? Vai ser uma alegria muito grande ter você comigo. Estamos chegando então ao final do programa Logoterapia e Fé. Quero mandar um abraço aí para a dona Dirley Santina, também para a Aline, que está conosco, né, Aline? Um beijo no teu coração. E a irmã Simone também, que diz aí, amém. Amém para você também. Deus seja louvado, ó. Até a próxima sexta-feira. Continue seguindo a gente aí nas redes sociais. Sempre temos novidade aí para você. E compartilha também com outras pessoas, que ajuda a gente a aumentar também o alcance de pessoas para esse conteúdo maravilhoso, tá certo? Um beijo no teu coração. Domingo é festa da misericórdia. Vamos celebrar a misericórdia? Então celebre também com muita alegria. E até a próxima sexta-feira com mais um programa Logoterapia e Fé. Que Deus te abençoe.